Olá, pessoal. Meu nome é Mário Frigeri, sou poeta e escritor e estou convidando vocês para os meus momentos de poesia no YouTube e Facebook. Serão mais de 900 poemas e mensagens, meus e de outros poetas, interpretados com muito carinho para iluminar o seu coração. Venham comigo. O que fazer com pensamentos sexuais que perturbam a alma? Há pensamentos que chegam semelhantes à brisa e outros que chegam semelhantes à tempestade. Entre as asas do instinto e os véus da razão, caminha o espírito sobre a terra em seu eterno aprendizado. O sexo, essa força abençoada que Deus colocou em nós, pode erguer catedrais de eterna ternura ou construir abismos de angústia sem fim. Tudo depende da direção que lhe imprimirmos e da intenção com que os alimentarmos. Este vídeo é um convite à luz, um abraço fraterno de apoio à alma que luta e uma ponte entre o desejo que obscurece a razão e a paz que pacifica o coração. Vamos conversar sobre os pensamentos que nos visitam para perturbar-nos e sobre o poder que temos de transformá-los em flores, em música, em sabedoria e em amor. Quando o céu da mente se turva com as sombras do desejo, é sinal de que chegou a hora de acender a lâmpada do autodomínio. Entre os muitos temas que inquietam o coração humano, poucos são tão universais e complexos quanto os que envolvem a sexualidade humana. O sexo nos acompanha desde as primeiras sensações da juventude até os silêncios amadurecidos da senectude. Em sua forma natural e elevada, o sexo é fonte de vida, afeto e renovação. Desviado de seu eixo, torna-se tormento, compulsão e, por vezes, cadeia psíquica de longo alcance. Mas o problema, como veremos neste vídeo, não está em pensar em sexo, e sim no que fazemos com os pensamentos que surgem em nós a esse respeito. Ninguém escapa da presença do sexo em sua mente. E não deveria escapar mesmo, porque trata-se de uma força divina que é matriz de nossa própria existência. O Espiritismo, em sua proposta de esclarecimento e consolo espiritual, não reprime, não condena e não dogmatiza o sexo. Ele apenas nos convida à educação e, quando necessário, à sublimação desse poderoso sentimento. Desde as primeiras revelações do Livro dos Espíritos, aprendemos que o espírito humano traz em si todas as potencialidades necessárias à evolução. O sexo, nesse contexto, é uma expressão da lei de reprodução, de amor, de progresso e de conexão entre os seres. Nele pulsa a energia criadora que Deus confiou às criaturas,
para que se multipliquem em corpo e em sentimento, mas também para que desenvolvam afetos, compromissos, vínculos morais e experiências redentoras que se perpetuam no tempo. A cultura repressora do passado ensinou o medo, a culpa e a negação a respeito do sexo. A cultura hedonista do presente ensina o excesso, a banalização e o desequilíbrio. Entre esses dois abismos, o Espiritismo propõe o caminho do meio, ou seja, o equilíbrio amoroso entre a razão e o sentimento, a natureza e a consciência. Pensamentos sexuais, quando se tornam frequentes, obsessivos ou contrários ao que o coração deseja para viver em paz, podem gerar conflitos dolorosos. E quanto mais o indivíduo se esforça para reprimir esses pensamentos ou se culpa pelo que sente, mais o desejo se infiltra e se empodera, como sombra que cresce na sombra, tentando permanecer escondida da ação curativa da alma. A explicação para isso está na própria estrutura psíquica. O pensamento fixado em zonas sensoriais, sem uma válvula de sublimação criativa, torna-se circuito fechado. E, muitas vezes, ainda influências espirituais sutis de baixa categoria, como apontam várias obras genuinamente espíritas, principalmente as de André Luiz. Espíritos desequilibrados, ligados a velhos vícios terrenos, podem encontrar brechas em nossas fragilidades mentais e potencializar nossos desejos, nem sempre por maldade, mas na maioria das vezes por afinidade. Emmanuel, mentor espiritual de Chico Xavier, afirma que a castidade não é abstinência imposta, mas domínio espontâneo de si mesmo. Essa frase resume a proposta espírita, que é educar o desejo sem violentar a alma, orientar sem proibir, transformar sem destruir. Por isso, quando pensamentos sexuais indesejados surgirem em nossa mente, e surgirão, pois fazem parte da condição humana, o mais sábio, a princípio, é acolhê-los para transformá-los como sinais de uma energia que precisa de direção. E como fazermos para direcioná-los? Vamos apresentar aqui 6 sugestões. 1. Ao invés de lutar contra a imagem que surge na mente, substitua-a por outra mais elevada. Pense em alguém que você ama, em uma paisagem, em uma causa nobre, em um poema. Pense em Deus. Visto que a mente funciona por associação, ofereça-lhe uma opção mais branda, um novo caminho. 2. A energia sexual, quando surge desviada de seu fulcro, pode ser transmutada em trabalho, arte, leitura, estudo e compaixão. O que é preciso evitar é a mente ociosa, visto que a mente ociosa, como ensinava Victor Hugo, é a mãe de todos os vícios. 3. A disciplina física ajuda a manter o controle mental. Caminhadas, esportes, banhos frios, alimentação leve,
sono regular. Tudo isso coopera com a elevação do padrão mental interior, fortalecendo as fibras da alma. 4. Tudo que é belo é sublimação em forma sensível. Flores, montanhas, música, pintura e literatura são, dentre outros, refúgios da alma e fortalezas contra o apelo dos instintos inferiores. 5. A oração não é fuga, mas reconexão com a fonte divina. Orar e meditar é como conversar com Deus. São meios de escutar a voz do Espírito acima do ruído da carne. E, finalmente, 6. Tomar cuidado com o que se olha, com o que se lê, com o que se escuta e com quem se convive. Não por medo, mas por sabedoria. Cada estímulo, bom ou mau, a que se dá guarida no santuário mental, é uma semente que dará seu fruto sem apelação. O ideal espírita não é a negação do sexo, mas a sua integração com o amor, o respeito e a elevação da alma. Sexo com afeto, com vínculo pessoal, com maturidade emocional e espiritual, é celebração da vida e comunhão de propósitos. Não se trata de permissão moral para se fazer o que se quer, mas de compromisso entre dois seres que se acolhem e se transformam mutuamente. Se há impulsos no campo sexual que ainda não conseguimos dominar, nem por isso devemos ser cruéis conosco mesmos. A paciência com os próprios limites é virtude maior do que o desejo de pureza instantânea. Educar-se é um longo processo. E nesse caminho, Jesus é o nosso modelo maior de integridade e pureza sem repressão. Jesus não negou o corpo, mas o iluminou com a luz do Espírito. Ele não censurou os caídos na lama da imoralidade, mas os ergueu com ternura. Ele não prometeu um céu sem tentações, mas ofereceu um coração redimido e vigilante, onde as tentações perdem a força diante da luz invencível do amor. Sublimação. Mário Frigério. Pensar em sexo é próprio da jornada, pois vive em nós o impulso criador, mas cabe à alma, sábia e preparada, reger o fogo e transformá-lo em flor. Desejo é chama e tem, qual tocha acesa, poder de incendiar ou iluminar. Se o corpo cede, a alma é fortaleza, que pode às vezes o amor sublimar. Canalizar o sexo é nobre arte, para servir, doar, fazer-se parte de um bem maior que eleve o coração. Desgovernado, o sexo é aflição, mas se o amor o esculpir com cinzel, em vez de ser da terra, ele é do céu. E agora, vamos encerrar essas nossas exortações com uma pequena prece.
Senhor da vida, fonte de toda luz, a Ti entregamos os pensamentos que nos inquietam, os desejos que nos confundem, as batalhas silenciosas que travamos na intimidade do coração. Ensina-nos a respeitar a força do sexo, a educá-lo sem negá-lo, a dirigi-lo sem reprimi-lo, a consagrá-lo sem idolatria. Que possamos viver com dignidade o dom de sentir, amar com pureza e escolher o bem, ainda que em meio às lutas de cada dia. Que os pensamentos obscuros sejam suavemente iluminados pela chama do serviço no bem, da arte elevada, do estudo bem conduzido e da prece feita com o coração. E que, ao final de cada dia, possamos repousar nossa alma na certeza de que estamos crescendo, mesmo quando estamos tropeçando. Obrigado, Senhor, por confiar a nós a divina tarefa do crescei e multiplicai-vos, e de aprendermos a amar com o teu amor. Assim seja. Amém. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado por assistir a nossos vídeos. Não se esqueçam de deixar seu like, comentem, inscrevam-se e acionem o sininho para receber em primeira mão os próximos poemas e mensagens. Um grande abraço e muita paz.